Roma, 37 d.C. Aos 25 anos, Calígula repentinamente se tornou um ditador violento e cruel. Fontes históricas da época culpam uma doença misteriosa por essa mudança em seu comportamento. Atualmente, causas mais específicas podem ser investigadas. Uma mudança súbita de personalidade sugere dano cerebral. Os romanos achavam que era uma punição dos deuses. A neurologia moderna aponta o estilo de vida licencioso de Calígula. Os dois principais suspeitos são o álcool e o sexo. O herpes, uma doença sexualmente transmitida, pode causar a encefalite por herpes, que provoca danos cerebrais. A encefalite por herpes costuma atacar os lobos frontais. O lobo frontal certamente está envolvido em sua expressão emocional e na capacidade de inibir os seus impulsos. Danos ao lobo frontal podem provocar mudança de personalidade. Comportamento emocional muito extremo, com períodos de elação extrema e períodos de tristeza extrema. Comportamento sexual inapropriado e comportamento violento ou agressivo com as outras pessoas. O comportamento de Calígula combina bem com a encefalite por herpes. Porém, há um problema. Mesmo com a medicina moderna, 75% dos pacientes com essa doença morrem. 2000 anos atrás, as chances de Calígula sobreviver eram ainda menores. Se não foi o herpes, será que foi o álcool? O suspeito é algo unicamente romano, porque não foi um caso simples de envenenamento alcoólico. O suspeito é um adoçante chamado defrutum, que os romanos adicionavam ao vinho. Eles faziam um vinho seco que provavelmente não era tão bom em comparação com a tecnologia moderna. E usavam o defrutum para adoçá-lo e torná-lo mais palatável. Ele está fazendo um pouco de defrutum com o método que os romanos usavam. O modo em que é feito e que torna o defrutum suspeito. Os ingredientes eram fervidos em uma panela revestida com chumbo. Eles achavam que as panelas de latão ou bronze iriam estragar o suco que estavam fazendo. Os romanos não conheciam o perigo do chumbo. Fica a pergunta: quanto chumbo existia no defrutum? Apenas pessoal autorizado. Uma análise química trará a resposta. Isso é incrível porque ninguém realmente que eu saiba obteve o extrato, fez o processo e o testou para chumbo. Na época, eles apreciavam o sabor do chumbo. Era quase como calda de chocolate para eles. A amostra foi analisada em um espectrômetro de massa e os níveis de chumbo foram comparados com os do vinho atual. Bom, com os vinhos comuns hoje, se você pegar qualquer vinho da loja, ele terá menos de 200 partes por bilhão. E este é o nível aceitável. Se tiver menos de 200 partes, pode ser vendido. Vamos dar uma olhada no defrutum. Uau! 29 mil partes por bilhão. Isso é muito. Ele tá cheio de chumbo. Isso é, ele realmente dá uma paulada. Eu sabia que seria elevado, mas não sabia como seriam os níveis e, falando francamente, são muito mais altos do que eu previa. O defrutum tem chumbo mais do que o suficiente para causar envenenamento crônico. Quando o paciente começa a ficar realmente intoxicado por chumbo ou envenenado com chumbo, você começa a ver a alteração de personalidade, delírio e confusão. Isso poderia ser responsável pelas alterações de personalidade e o comportamento radical de Calígula? Eu acho que sim. Porém, Calígula não era o único romano que bebia muito vinho. Suporíamos que outros ficassem envenenados também. Um relato histórico dá a explicação. Filo escreveu que depois de assumir o poder, Calígula começou a beber demais. Até mesmo para os padrões romanos. O chumbo que ele consumiu acrescentou uma nova camada à sua personalidade perturbada.
Enquanto Calígula estava doente, a multidão saiu às ruas para mostrar sua adoração pelo jovem imperador. Eles deviam ter ficado em casa. Durante a doença de Calígula, muitas pessoas fizeram promessas por sua recuperação rápida. Uma pessoa que fez um voto foi um certo plebeu, Publius Afranus Potus. E ele ofereceu sua vida pela vida de Calígula. E quando Calígula ficou bom, levou isso às últimas consequências. Ele o vestiu como um animal de sacrifício, colocou guirlandas e flores nele e o lançou das muralhas da cidade. Depois disso, Calígula voltou-se contra Gemelo, seu co-regente. Calígula percebeu que, mais do que nunca, Gemelo estava muito perto do trono. Ele era o corregente, embora Calígula fosse o favorito de Tibério. Ele tinha de ser eliminado. Calígula acusou Gemelo de traição. E a pena para isso era a morte. Calígula não se incomodou com detalhes legais. Até Stalin fazia julgamentos para cobrir seus atos. Tudo o que Calígula ofereceu a Gemelo foi uma morte com a honra romana. Gemelo então foi forçado a cometer suicídio e Calígula enviou seus homens para garantir que isso acontecesse. O que se passava na cabeça dele? O Dr. Maló pensa que ele era um caso extremo de narcisismo. Ele se via como sendo uma figura grandiosa e onipotente. O perigo de uma personalidade narcisista é a incapacidade de tratar os outros com algum grau de empatia. Ele era, de algum modo, um tipo de filme de terror antigo. Ele era Fred Krueger de toga. Tão fora de controle que chegou a desafiar os próprios deuses. Isso era um tabu na época romana. Mas Calígula não se incomodava. No centro da Roma Antiga está um prédio reverenciado. O templo de Castor e Pollux. O historiador Suetônio escreveu que Calígula transformou esse local sagrado na entrada de seu palácio. O equivalente moderno deste ato seria se alguém construísse uma grande residência ao lado do Vaticano, abrisse um buraco e depois usasse o Vaticano como um vestíbulo, usasse o Vaticano como sala de jantar, sabe, pendurasse luzes de discoteca e fizesse grandes festas. Era tão absurdo e louco assim. Era tão ultrajante que os historiadores posteriores não acreditaram. Porém, em 2003, Darius e sua equipe revelaram a verdade. O sítio que eles escavaram não está acessível, mas o que eles encontraram foi surpreendente. Bem nessa área, temos certamente algumas estruturas da época que fazem parte do palácio. Bom, indo em frente nessa direção, nossas escavações revelam aqui onde o pórtico está. Alicerces enormes que continuam nessa direção. Eles continuam e se estendem até os fundos do templo de Castor e Pollux. Assim, o que temos são alicerces enormes que se estendem, de onde sabemos que os Júlio-Claudianos construíram palácios, sabemos que Calígula estava envolvido e que vêm por toda essa parte e chegam até os fundos do templo de Castor e Pollux, como dizem as fontes. Isso sugere que a história em que todos se recusaram a acreditar por 2000 anos é verdadeira. Nem mesmo os deuses podiam parar Calígula. Ele estava a ponto de embarcar em uma jornada que, segundo as fontes, indica algo pior. Calígula estava enlouquecendo. Em 39 depois de Cristo. Aos 27 anos, Calígula governava Roma pelo medo. Mas isso não era o bastante. Ele queria garantir seu lugar na história, tornando-se um grande general. É preciso entender que Roma era um estado militar e havia uma regra intocável. Grandes líderes venciam batalhas. Quem quisesse ser respeitado em Roma tinha de sair e derrotar os bárbaros, e teria de fazer isso espetacularmente.
Bom, além disso, Calígula vivia sob a sombra do pai Germânico, que fora um herói militar, e estava desesperado para sair dessa sombra. Basicamente, ele estava ansioso para se mostrar como líder militar. Assim, Calígula decidiu iniciar uma campanha militar a mais de 1.600 quilômetros de Roma, na costa norte da Europa. Suetônio escreveu que, depois de 8 meses, Calígula retornou a Roma, afirmando que havia conquistado a Britânia, algo que nem Júlio César havia conseguido. Suetônio também disse que Calígula criou um boato. E para provar que conquistara a Britânia, ele exibiu prisioneiros capturados, inclusive um chefe britânico. Existe uma forte suspeita de que os cativos não eram realmente prisioneiros e que eles eram escravos de Calígula que foram vestidos para parecer bárbaros. E o chefe britânico era provavelmente um desertor que foi até o imperador em busca de proteção. Porém, segundo Suetônio, esse não foi o ato mais ultrajante de Calígula. Imagine que você é um dos legionários prontos para embarcar na praia aqui para a invasão da Britânia e de repente recebe a instrução de que deve marchar para lá e começar a pegar conchas. Porque, em vez de invadir a Britânia, o imperador decidiu que iria declarar guerra ao deus Netuno. Se essa história é verdadeira, foi o ato de um lunático. Mas será que realmente aconteceu? Suetônio escreveu 70 anos depois sobre um novo regime que queria desacreditar as declarações militares de Calígula. O que realmente aconteceu? A resposta está a 320 quilômetros nas margens do rio Reno, na Holanda. Existia uma série de fortes romanos ali, usados pelo imperador Cláudio para lançar uma invasão à Britânia 3 anos depois que Calígula estivera lá. Pesquisas recentes feitas por uma equipe arqueológica holandesa lançaram nova luz sobre a origem dos fortes. A equipe datou a madeira das toras nos fortes usando 3 anéis. Isso se chama dendrocronologia e vê em cada madeira um padrão único, como se fosse um código de barras. Sabemos a sequência desses códigos de barras, por assim dizer, desde 6.000 a.C. até hoje. Então, quando se tem o código desta madeira específica, é possível compará-la com as sequências conhecidas e então obtermos uma correspondência absoluta para 40 depois de Cristo, até mesmo no inverno desse mesmo ano. A datação é tão precisa que confirma que os fortes foram construídos exatamente na época em que Calígula estava aqui. Eles não foram construídos por Cláudio. A equipe descobriu outra coisa no sítio, mostrando que Calígula planejava algo grandioso. Uma grande quantidade de dinheiro. Durante a escavação do forte, encontramos umas 700 moedas. E mais da metade delas foi fundida no reino de Calígula. O que se vê aqui é uma moeda fundida no reinado de Calígula com um retrato do Calígula. Temos umas 80 ou 100 dessas moedas que foram encontradas em Alphen e isso é muito incomum. Nos dá evidências claras de que nesse período particular de seu reino, uma grande quantidade de dinheiro era necessária nessa área. Então Calígula construiu uma cadeia de fortes aqui e tinha muito dinheiro. A análise da doutora Kremers esclarece o que acontecia. Eles construíram os fortes aqui no reinado de Calígula para controlar as linhas de suprimentos e para ter algumas bases de depósito onde poderiam armazenar os suprimentos necessários para a grande invasão. O rio Reno é uma rota perfeita de transporte do Mediterrâneo. Ele começa nos Alpes, mas é possível vir pelo Ródano a partir do Mediterrâneo, passar para o Reno, trazer as tropas e os suprimentos pelo Reno para a costa do Mar do Norte e de lá lançar uma invasão para a Britânia. Não se sabe por que Calígula não continuou com seu plano de invasão. Mas 3 anos depois, Cláudio conquistou a Britânia usando os fortes de Calígula. E assim, a estratégia dele foi bem pensada. Eu penso realmente que as evidências do Calígula ter preparado uma invasão à Britânia nos obrigam a reavaliá-lo de algum modo.
Ele sempre é visto como louco e toda a sua expedição para a Britânia desconsiderada como sendo muito inviável. Mas claramente algo grande estava acontecendo em seu reino e não foi nenhuma catástrofe. Coisas reais aconteceram, coisas importantes, e esses não foram os atos de um louco varrido. Calígula não era insano, não era psicótico. Ele era capaz de planejar, liderar e executar uma operação militar complicada. Esse era um comportamento detalhado e voltado para metas. E na psicose, não se encontra essa direção para metas. Assim, elaborar um plano para invadir a Britânia, incluindo a construção de fortes, indica que o cruel e tirânico Calígula era realmente lúcido. Porém, isso não bastaria para salvá-lo. Durante seu curto reinado, ele fez muitos inimigos. E um novo achado arqueológico, pela primeira vez na TV, lança luz sobre o momento em que a vida dele chegou a um final sangrento. Calígula estava com 29 anos. Ele governava Roma há menos de 4 anos e estava descontrolado. Ninguém estava a salvo de sua violência, nem mesmo aqueles cujo dever era protegê-lo. Os guardas pretorianos. As fontes antigas nos dizem que Calígula desrespeitava os guardas pretorianos. Ele zombou de um deles por ter voz afeminada e desrespeitou o outro ao dormir com a esposa dele. Isso era loucura total. Esses homens eram os que guardavam suas costas, eram os homens que protegiam sua vida e saúde. Calígula parecia ter um desejo de morte. Num dia frio de janeiro de 41 d.C., ele foi aos Jogos Palatinos em Roma. Multidões empolgadas enchiam o teatro e as ruas. A atmosfera estava carregada. Na hora do almoço, Calígula deixou os jogos. Ele entrou em uma passagem subterrânea chamada de Criptopórtico e se dirigiu para o palácio. Porém, não chegou lá com vida. Esse tipo de criptopórtico ou passagem subterrânea permitia que você fosse por um labirinto de um ponto do palácio para outro. E essa é uma grande descoberta que foi feita recentemente. Essas passagens ficaram ocultas por quase 2.000 anos. Os arqueólogos as descobriram em 2006. E esta é a primeira vez que câmeras de TV entram aqui. As primeiras passagens descobertas foram construídas algum tempo depois de Calígula. Mas ao explorarem mais, fizeram uma descoberta que mudou tudo. Este é um dos sítios de escavações mais recentes. E bem aqui fizemos uma importante descoberta. Está escrito neste cano de chumbo, neste cano Tibérius Cláudio César Augustus. Quem é Cláudio? O sucessor de Calígula. Então estamos chegando mais e mais perto das realidades de Calígula. Este é um documento muito precioso que significa que os arqueólogos hoje estão reconsiderando toda a datação deste complexo. 2 anos depois dessa descoberta, os arqueólogos cavaram ainda mais fundo. Este criptopórtico é mais antigo do que o criptopórtico que vimos. O corredor que Calígula percorreu a caminho da celebração dos Jogos na colina. Sabemos que ele passou por um criptopórtico da colina palatina para seu palácio como este. E se viu isolado, longe dos guarda-costas, longe de seu séquito, sozinho. Estas são as passagens pelas quais Calígula realmente andou no último dia de sua vida violenta. Dois guarda-costas esperavam nas sombras: Cássio Cária, de quem Calígula zombara, e Sabino, cuja esposa fora estuprada por Calígula. E foi então que os conspiradores agiram. Cássio Cária e Sabino o esperaram aqui e deram o golpe. Calígula acabou morrendo no chão, em uma poça de sangue. Calígula era imperador há 3 anos, 8 meses e 10 dias. Ele tinha apenas 29 anos.
Nesse breve tempo, ele transformou o amor dos romanos por ele em ódio e repulsa. Ele viveu em meio à violência. Gostava de assistir ao massacre de mulheres e crianças. Tornou ainda mais sangrentos os cruéis jogos dos gladiadores. Estuprou e assassinou. Onde esse mau comportamento antigo coloca na escala dos tiranos psicopatas. Embora possa ter assassinado para obter poder, quase todos os seus crimes foram cometidos para sua própria diversão. Esse comportamento psicopata colocou Calígula no extremo oposto da escala. Assassinos calculistas e impelidos por metas como Júlio César e Gengis Khan, para quem matar era uma parte necessária da meta de grandeza. Assassino psicopata. Ele estaria bem no alto da escala psicopata. Ele matava sem remorso, assassinava sem culpa. Era incapaz de ver os direitos das pessoas que o rodeavam. Esse homem era um psicopata totalmente calculista. Existe outro aspecto crucial da personalidade de Calígula que o separa dos outros: seu extremo narcisismo. Ele pontuaria muito alto em uma escala de narcisismo, com seu senso inflado de autoimportância, sua falta de empatia com os outros, sua necessidade de adulação. Assassino psicopata. Quem teria um perfil de personalidade similar ao dele? Eu consideraria alguns dos carrascos de Hitler como Himmler ou Goering para comparação, pois eles combinavam essa alta importância narcisista, essa autoestima muito inflada associada com essa imensa psicopatia e falta de remorso quando as pessoas morrem. Pegue tendências psicopatas, misture com uma grande dose de narcisismo e terá uma das personalidades mais aterradoras da história. Ainda pior pelo fato do mal cometido por Calígula ser frio e calculista. Apesar do curto reinado, Calígula lançou uma longa sombra. Tibério mantinha sua depravação atrás de portas fechadas. Calígula a exibia em público. O medo de Calígula permaneceu depois de sua morte. Talvez ela fosse falsa e Calígula espiasse nas sombras para ver quem se alegrava e quem seria o próximo na sua lista macabra.